Bom dia para você, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 29 de maio, nós temos a nossa última lição. E o título dela, o subtítulo, né? A história se repete. Nós sabemos que as profecias estão se cumprindo. Aquilo que aconteceu naquela época se repetirá com mais intensidade. E tem uma pergunta para a gente refletir, entendendo os tempos que estamos vivendo. Descreva a cena que o povo que guarda os mandamentos de Deus terá de enfrentar. E nós vemos lá em Apocalipse 12:12 que diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está acontecendo e isso irá se intensificar. Então, isso irá acontecer muito em breve. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus serão vítimas da ira do dragão. Como devemos reagir a isso, queridos irmãos e irmãs? Como devemos reagir? Aqui nós temos a experiência de Pedro e João, que foram proibidos de falar no nome de Jesus. Mas eles disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós mais do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Peguem esse detalhe. Se você vê e se você ouve a Deus a cada dia, você não vai parar. Nenhum homem, nenhuma ameaça vai fazer com que você pare, que você recue. Você será semelhante a Pedro e João e os demais discípulos que enfrentaram até a morte. Então o segredo é hoje nós estarmos buscando a palavra, colocando azeite nas nossas lâmpadas, reserva. O Espírito Santo precisa habitar em nós e fazer-nos crescer em graça e conhecimento. O nosso coração precisa estar impregnado com o Espírito Santo, cheio da graça, do poder do alto. Nada nos impedirá, porque a ira do dragão virá. Mas a graça de Deus sobre nós será abundante. Aqui diz que à medida que a controvérsia se espalha para novos campos e a atenção do povo se dirige à oprimida lei de Deus, Satanás fica inquieto. Ele está inquieto buscando o momento em que ele possa agir para destruir, enganar, se possível, os escolhidos. A igreja apela ao braço forte do poder civil e católicos e protestantes se unem nessa obra. Nós estamos vendo diante de nós, católicos e protestantes. Tá? Roma e os Estados Unidos estão unidos. Agora é tudo americano, né? O Papa é americano, os Estados Unidos é protestante. E a união ela vai acontecendo, parece assim, imperceptível, mas não diante de nós que conhecemos as profecias. Então, nós precisamos estar alertas, buscando ao Senhor hoje. O segredo não é sentir medo, nem ficar estudando e assistindo televisão, vendo as notícias. Não é esse o segredo, para aumentar o medo não. O segredo é buscar o Senhor. Se firmar na fé, ter os mandamentos da lei de Deus no coração, dia e noite. Desse modo, a luz alcançará milhares, porque muitos serão até perseguidos. Mas a palavra de Deus ela vai crescer, ela vai se expandir. E desse modo, muitos vão ouvir a palavra que de outra forma jamais ouviriam. Então, Deus tem uma forma de trabalhar. E Ele está nos chamando para nos enganjar nesta obra, de forma que Ele possa nos usar, tá? Possa nos usar na conclusão da obra. E a última pergunta, o que sempre devemos ter em mente ao enfrentar a oposição? Em João 9,39 diz, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando ele nos convence do pecado, nós vamos a Jesus e somos justificados. Ele nos convence da justiça. A justiça é uma vida justa, em obediência à lei de Deus, uma vida de santificação. É Ele que também nos ajuda nesse processo. E no final,
nos convence do juízo, porque o juízo virá. Mas aqueles que são convencidos do pecado, justificados, santificados, serão glorificados no juízo, não serão destruídos. E o Senhor veio para juízo. E nós precisamos continuar vendo, buscando, cavando fundo. Aqui em Atos 4:33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós precisamos desse poder, o poder de sermos pertencentes, filhos de Deus. Esse é o poder. E se nós somos filhos, filhas, nós vamos proclamar as obras poderosas do nosso Pai. E seguindo, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós não podemos temer aqueles que matam o corpo, mas nós precisamos temer aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo, que é Satanás. Mas nós precisamos temer no sentido de vigiar. Mas temor mesmo é a Deus, buscando a Ele todos os dias da nossa vida, nos enchendo de esperança, do amor, da graça. E tudo isso é o Espírito Santo que reproduz em nós. Aqui a notinha diz que ameaças não podiam deter nem intimidar os apóstolos. Se nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor, nós estaremos entre aqueles que, mesmo que fossem cegos, e só éramos cegos, mas agora vemos, estaremos entre aqueles que vai escolher fazer a vontade de Deus, entre aqueles que não vão se intimidar por nada. Minha oração, queridos irmãos e irmãs, é que nós realmente tenhamos no nosso coração a lei de Deus. Meditemos nela dia e noite, porque assim nós seremos como aquela árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham e tudo quanto fizer prosperará. E assim o Senhor faça-nos prosperar, até quando formos confrontados, talvez perseguidos, possamos escolher obedecer a Deus, ao invés de obedecer aos homens. Que o Senhor nos abençoe. Amém.